Fala, construtor! Seja muito bem-vindo a mais um ObraCast. Hoje eu tô aqui, sala cheia, 3 convidados. Tô aqui com Fabinho Nascimento, da FN Contabilidade, com a Fabiana, da Piscina Azul, e com a Alessandra, nossa facilitadora da Caixa. Tudo bem? Não sei se é só da Caixa, já a gente fala disso, tá? Então vamos começar? Fabinho, se apresenta aí pro pessoal que não te conhece, meu amigo de longa data, jogador caro do Santa Rita, e aí? Jogador caro nem tanto, né? Então, eu sou o Fabinho Nascimento, da Contabilidade FN. É um prazer estar aqui com você, Evandro, com a Alessandra, com a Fabiana. Obrigado pelo convite. Espero poder colaborar aí e a gente bater um papo gostoso hoje aqui. É isso aí, vamos falar de contabilidade, de dinheiro do construtor, vamos lá. Fabiana. Eu sou a Fabiana, da Piscina Azul Jacareí. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Vamos bater um papo aí gostoso. Certo. Eu sou a Alessandra Oliveira, da Habitat Consultoria, eu sou correspondente Caixa, trabalho com crédito de imobiliário no mercado. Tá certo. E é um prazer estar aqui com vocês e essa oportunidade, Evandro, para falar um pouquinho aí do nosso segmento aí para o pessoal. Tá certo. Então vamos lá. Bom, eu chamei contabilidade, assessora financeira, né, facilitadora financeira, e chamei a Fabiana, que trabalha na Piscina Azul, né, uma das sócias lá, e ela deve estar se perguntando, nossa, mas a gente vai falar de dinheiro aqui, por que você me chamou como empresa de piscinas, né? Bom, primeiro que os 3 fazem parte, né, do Constru Clube, que é realmente quem proporciona, né, o Constru Clube é um clube de fornecedores, onde eu concentrei todos os meus fornecedores numa plataforma para facilitar o acesso. E aí uma das formas da gente divulgar o Constru Clube é através do nosso podcast, levar esse conteúdo para o pessoal. E aí, Fabiana, o que aconteceu? Eu lembro que um dia dos nossos primeiros encontros, ela falou assim, não, porque eu tô sempre ali naquela questão de estar no simples, não estar no simples. Aí eu falei assim, mas quem que a gente vai chamar para ir junto com a contabilidade? Aí a Thay falou, a Fabiana tem essas dúvidas. Tá certo? Mas, bom, antes da gente começar, a gente tem um momento que a gente chama... Vem aqui, Diana. Né? A gente traz um mimo aí, para vocês lembrarem da presença de vocês. Que lindo. Tá certo? Personalizado. Nossa, né? Que lindo, obrigada. Isso aí. Tá certo. Obrigado pelo presente. Sim, gratidão. Obrigado. É isso aí. Bom, mas vamos lá. Começando então, Fabiana, qual é a maior dor do fornecedor nessa questão, né, Fabinho? Eu mudei recentemente para FN Contabilidade, recentemente, mais ou menos, mais ou menos, já faz um período, mas um dos motivos foi exatamente essa questão da inteligência contábil, né, da otimização dos impostos, né? Você consegue explicar um pouquinho esse lado do seu serviço aí, Fabinho? Cara, então, a contabilidade FN hoje, ela se diferencia no mercado. Eu posso dizer que a gente está, se não for a maior, uma das maiores contabilidades consultivas que tem aqui no Vale do Paraíba, justamente porque a gente criou um setor de inteligência tributária dentro da empresa, onde a gente constantemente avalia o nosso cliente para ver se ele está pagando o menor imposto possível dentro dos regimes tributários, dentro do que é permitido na legislação, para que ele tenha um melhor aproveitamento, né? O menor imposto pago é mais dinheiro em caixa para que ele possa fazer novos investimentos, para que ele possa gerar lucro. Eu sempre falo que o empresário sem caixa, sem lucro e sem liberdade, ele é o empresidiário, né? Em muitos vídeos que eu coloco dentro do meu Instagram, eu falo muito sobre isso, porque o empresário ele tem que ser próspero, né? Para que ele faça com que a família dele seja próspera e que ele faça com que a empresa dele seja próspera. E como a gente estava até batendo um papo aqui antes, eu e a Alessandra, e aí a contabilidade sempre foi visto de uma forma muito negativa, né? Como um funcionário da Receita Federal, como um mal necessário, chato, né? um emissor de DARF, mas não, nós somos a ciência da riqueza e é isso que a gente quer colocar, nós somos o médico das empresas, então a ideia nossa, né, da contabilidade FN é mostrar para o empresário que
que ele pode ter uma empresa próspera, que ele pode aproveitar o melhor dinheiro dele. Então, a gente não se envolve somente nessa questão... é claro que tem que cumprir com as obrigações acessórias, tem que te mandar o imposto para pagar, tem que te mandar o holerite para você pagar o funcionário, entregar as obrigações. Mas a gente quer mais do que isso. Então, todo cliente que entra hoje dentro da empresa, dentro da contabilidade FN, passa por esse setor de inteligência tributária. Então, a gente já coloca o melhor cenário para que a empresa pague o menor imposto possível. E dentro disso, a gente foi criando outros serviços para ajudar o empresário a focar no que é mais importante, que é fazer novos negócios, trazer novos clientes. Né? Então, a gente tem uma outra gama de serviços, que é terceirização do financeiro, do RH, certificado digital, jurídico, trabalhista e tributário para consulta e até para contratação em caso de necessidade, justamente para o empresário focar no que é mais importante, que é crescer, que é trazer novos clientes, porque existem 3 caminhos para a empresa brasileira. Ou ela vai ter sucessão, né? A família vai acabar, os filhos vão fazer a sucessão do negócio, ou você vai vender essa empresa, ou ela vai morrer. São só esses 3 caminhos. Então não tem outro caminho. Então esse é o foco nosso, ajudar o empresário a ter sucesso. Ô Fabiana, e vamos lá, você representando os fornecedores da construção civil, né? Nessa parte contábil, qual você acha que é a principal, não contábil só porque a gente está falando da gestão financeira como um todo, qual você acha que é a principal dor do fornecedor ali, do prestador de serviço também, né? Porque vocês também prestam serviço. Então, Evandro, quando eu sou da parte de sucessão, né? A empresa já veio do meu pai, do meu tio, então assim, eu me deparei com essa dificuldade de precificação, tudo, e quanto isso, os impostos, os encargos, eles interferem assim drasticamente se você não tiver mapeado tudo. Então foi um problema que eu tive logo no começo, que a nossa empresa ela era só balcão, né? A gente fornecia só produtos, acessórios, equipamentos. E aí, com a nossa sucessão, com a vinda do nosso sócio Everson, a gente trouxe muita coisa agregada. E aí, de repente, a empresa que faturava 100 mil, ela passou a faturar 400, 500 mil. E agora? E isso, com o decorrer do tempo, estourou o Simples Nacional. E agora, né? O que a gente faz? Porque antes era uma taxa de imposto, isso já estava já no mercado, e de repente já não é mais. Essa taxa, ela já estava comendo, abre aspas, fecha aspas, o lucro da empresa. E né, eu não venho de uma formação nessa área, então eu acredito que muitos dos empresários, né, eles também não têm conhecimento. E aí eu vejo, sim, a importância de estar alinhado com a contabilidade, até para fazer um planejamento tributário em relação a tudo, a mão de obra, a precificação, para não acontecer a terceira hipótese, que é a falência, né? Então, eu acredito que sim, a maior dor hoje é o empresário estar alinhado com a contabilidade, conhecendo todos os códigos tributários, né? Porque isso daí vai fazer toda a diferença. Perder esse medo, né? Na verdade, o que acontece, essa relação empresário-contabilidade, a gente tem uma crença que ela foi criada com uma relação de inacessibilidade, ou seja, você só liga se tiver problema. Você entendeu? E aí, linkado a contabilidade, o contador, para muitos empresários ainda é linkado como problema. Quando o contador liga, fala, nossa, o que ele tá me ligando? O que ele quer falar comigo? Deu algum problema, onde que deu problema? E o contrário é verdadeiro, o empresário ele só aciona, não hoje, como eu falei, já vem mudando, mas normalmente ele só aciona para um problema. Não para solução, exato, não para um planejamento. Para se precaver. Exatamente, também, não para um planejamento. O que ela falou é muito importante, porque assim, a precificação acaba furando, por exemplo, você está no Simples Nacional. Você começa lá a prestação de serviço 6% e comércio 4%. Aí daqui a pouco, quanto mais, no Simples é assim, não é tão simples. Quanto mais você fatura, mais você paga. Quanto menos você fatura, menos você paga. Aí você já estava com uma alíquota provavelmente ali de quase 20%. E ela estava achando que ela estava... No Simples Nacional. Estava no Simples, estava achando que estava com uma margem de 25%. Aí o Simples já comeu 15%. Sobrou 10%. Ela falou, onde foi parar meu lucro?
Ué, foi no imposto. Então, Tudo foi pro Eu imposto. tenho É uma verdade, dúvida, né? eu Vem a tenho uma guia. dúvida pessoal, né? Eu tenho 2 escritórios, eu tenho em São José dos Campos e no Litoral Norte. E eu tenho uma dificuldade porque lá as minhas notas de lá, o ISS é diferente. Em São José, lá é maior, aqui é menor. E eu tenho essa dificuldade porque tem os códigos, né, para emissão de nota, que o ISS é menor dentro do meu CNAE e tal. E eu vejo a dificuldade que às vezes numa orientação a gente não consiga às vezes unificar para poder pagar menos. Né? Eu também já não estou mais no Simples Nacional e eu sinto essa dificuldade também. É o conhecimento, né, dessas E esse regras direcionamento para a tributárias. gente poder verdade. faturar mais, ganhar mais e pagar menos, né? É. Possível dentro dos conformes. Quer ver uma diferença que a gente viu muito grande? Que a gente não vende mão de obra. A gente vende o equipamento instalado e tem diferença. Então, dá diferença, porque assim, existe o ISS, se eu faço o produto instalado, né, eu não estou vendendo a mão de obra, e sim ele instalado, eu agrego o valor no produto e com isso o meu imposto ele acaba Diminuindo, porque aí você paga pelo comércio, não paga pelo serviço. Entendeu? Até a gente se ligar que existia essa possibilidade, poxa. O que eu falo em relação à precificação, a gente também estava falando um pouco antes aqui, o que acontece na prática? A gente cria uma forma de precificar e aí a gente entende que a única saída que a gente tem é vender mais. Né? Então assim, e aí você está precificado errado, você está indo para um buraco e você está vendendo mais porque achando que vender mais vai te fazer, vai te trazer a solução. Né? No nosso caso de construtores, de gestores de obras, é exatamente isso. Ou seja, o construtor, ele quer ter lucro, ele entrou para a construção civil, entre aspas, para ganhar dinheiro, para, entre aspas, ficar rico, né? Que é para isso que a grande maioria entra na construção civil, mas não é tão simples assim. E aí ele faz o quê? Ele vai lá e começa um modelo ideal, uma precificação ideal. Só que na primeira pedida de desconto, ele vai lá e adequa o produto dele ao que o cliente está pedindo. Então, o que eu brinco é o seguinte, não só uma precificação adequada, você tem que ter um produto muito bem desenhado, na verdade, e aí você tem que saber falar não quando o cliente não é para aquele produto. E a gente tem aquilo lá, putz, como assim, obras você não vende tanto como num comércio. Então, você acha que se você não vender aquela obra para aquele cliente, você não está tendo sucesso. Então, o que eu percebo? Você tem que criar um produto seu, precificado adequadamente e entender quem é cliente para aquele produto e quem não é. Porque quando você quer atender todo mundo, você acaba não conseguindo atender ninguém, essa que é a verdade. Eu acho que o primeiro, em qualquer ramo de atividade, você tem que definir as personas, para quem é o seu cliente. Você pode ter mais de um produto, só que definindo o perfil do cliente. É isso. No nosso caso lá, por exemplo, nós temos os clientes que nós chamamos de digitais, que demandam menos trabalho, são mais automatizados, porém, como eu falei, todo mundo passa pela inteligência tributária. E tem os clientes que são chamados premium, que demandam um pouco mais de trabalho, um pouco mais de assessoria. Os nossos gestores têm que estar perto desses clientes. Por quê? Porque precisa revisitar toda hora a questão tributária, toda hora a questão financeira. O que você falou muito importante, que muita gente começa, e provavelmente foi o caso da Fabiana, começa, o meu markup é esse. Não revisita isso todo mês. E aí? Aí cada mês subiu 2% da líquido simples, às vezes uma peça aumentou de custo, e aí aquela margem que você achava que você tinha, ela já está sendo comida até ela ser esmagada. E a diferença entre você oferecer um serviço e oferecer um produto, olha como é que eu penso. Eu penso o seguinte, a hora que você oferece um serviço, você está oferecendo uma lista de atividades que você está agregando. Certo? A gente que trabalha com gestão de obras, quem que é o nosso cliente hoje? O nosso cliente é o cliente que entende que a hora que você tem uma obra bem executada, uma obra que não dá manutenção, uma obra que você pagou tudo no custo adequado, mas recebendo bons produtos, o seu imóvel vai valer mais. Então, a minha gestão de obras, ela está na valorização do imóvel. Ela não está na lista de serviços que eu faço. A partir que eu falo da lista de serviços, o cliente olha e fala assim, mas tem o Zezinho que oferece o mesmo serviço. Você entendeu? Eu falo assim, não, mas só que a gente tem uma expertise para, com esse serviço que a gente oferece, o Zezinho também oferece, fazer o teu imóvel valer muito mais.
Então, assim, quem paga a minha gestão é a valorização do imóvel, não é o cliente. A hora que eu consigo mostrar isso para o cliente, ele entende que o meu serviço tem valor agregado e assim, porque o brasileiro, ele tem uma cultura, né? Você vai poder falar bastante disso pra gente. O que que é? Cara, ele tá comprando a casa, é o último imóvel da vida dele, né? Ele já fez a vida, vamos dizer assim, ele já morou em 3 imóveis, aí ele fala, agora eu quero uma casa térrea, entendeu? Sossegar. Porque agora eu vou fazer isso e eu vou morar aqui até o final da vida. Aí ele pergunta pra você, quanto vai valer a casa? Aí você fala, mas pra que você quer saber? Você não vai morar aqui até o final da vida? Então o brasileiro, ele tem uma questão com o imóvel e com o carro, que ele quer saber quanto vai valer depois, né? Então a hora que eu percebi que quando eu mostro para o cliente que uma boa prestação de serviço, uma boa gestão de obras valoriza o teu imóvel, ele começa a entender que ele precisa disso para poder ter liquidez, para poder, né? É a diferença de preço e valor. E valor, exatamente. E na verdade, fechando as pontas dos convidados hoje, uma outra dificuldade que a gente percebe, o que é? A gente, no nosso ecossistema de gestão de obras, né, a ideia é o quê? Entra um cliente, ele constrói a casa dele, depois que ele constrói a casa dele, ele continua tendo a capacidade financeira que ele já tinha, só que ele já construiu a casa dele, então a nossa ideia é o quê? Então ele pode virar nosso investidor, e construir para vender, e a gente vai criando um ecossistema em cima disso. E uma das ideias é trazer os nossos fornecedores para serem investidores. Né? Por quê? Porque o fornecedor, né, ele está lá há 20 anos fazendo imóvel, vendo todo mundo ganhar dinheiro, e ele está lá pensando no markup dele, pensando na margem. Né? E assim, margem traz qualidade de vida, margem traz estabilidade financeira, mas margem dificilmente traz patrimônio. O que traz patrimônio é a construção civil. Assim, na minha realidade. E o que eu percebi, Alessandro? Eu percebi que, por falta de contabilidade, por uma série de coisas, quando chega na hora de tomar o crédito, ele movimenta muito dinheiro, mas tem dificuldade em tomar o crédito. A pura realidade do brasileiro. É exatamente isso. Não é só na construção civil? Não, isso é geral, mas na construção civil, acho que para quem é o construtor é um pouquinho pior, porque não é tão real, às vezes, o reflexo da vida financeira dele na parte contábil. E isso a gente sofre muito, porque a gente não consegue dar o crédito dentro da plenitude da capacidade dele, do que ele pode da realidade. Então, isso a gente sente muita falta, é um papel que, às vezes, aqui dentro do meu segmento, eu utilizo muito a contabilidade, é necessário, a gente fala que as pessoas têm que ter um contador bom, que ele precisa espelhar a realidade para ele ter essa capacidade de crédito, tanto para fazer o que ele quer, ou para fazer uma alavancagem patrimonial, que é, nesse caso, essas pessoas virarem investidores do próprio processo dele, que às vezes eles não têm essa consciência porque está ali no giro. Então, isso é real, a gente vê que é difícil você explicar para um crédito, eu estou vendo, te conheço, eu estou vendo, você fatura e tal, mas espelhar isso tecnicamente. Então, a gente sente muita falta. As construtoras, principalmente, têm dificuldade. E se a gente juntar, né? Vamos dizer assim, o contador com a facilitadora e o cliente. E ele tem a movimentação, mas ele fala assim, não, então eu vou entrar num processo, que eu acho que essa que é a solução, eu vou entrar num processo de ir tornando tudo formal para depois eu conseguir ter esse crédito. Exato. Ele demora quanto tempo para fazer isso? 6 meses? 1 ano? Entendeu? Assim, a Caixa reconhece isso depois de quanto tempo? Hoje está muito fácil. Isso, está muito mais acessível, né? A gente vai pensar em segmentos. Mas o cliente que é um empresário, um microempresário, ele consegue formalizar aí, e a gente consegue ter um time dele aí, de maturação nesse processo, que é uma coisa que a gente orienta muito. Não deu agora, mas vamos te preparar. Vamos organizar a sua vida para a gente poder colocar você dentro do processo e, às vezes, muitos realizar o sonho de ter aquela casa que ele gostaria ou de fazer uma obra em termos de construção civil para venda de terceiros. Hoje, uma empresa, uma construtora, a gente acaba conseguindo gerar aí em 6 meses, a gente consegue preparar, fazer balanço, espelhar realmente a parte contábil dela e a gente consegue seguir com o projeto.
E dentro da pessoa física, ela formalizou. Agora nós estamos num momento muito bom, né? Que é imposto de renda, né? A gente trabalhou muito isso com o cliente para trazer ele para formalizar através do IR, porque a renda informal, que é o que a gente fala, é muito difícil a gente conseguir aprovação de crédito. E não é só com a Caixa, né? Eu fui do mercado financeiro, trabalhei em diversos players aí, grande. A renda informal é muito mais difícil para se espelhar o crédito para o cliente. Então, não é só a Caixa. É difícil você pegar a movimentação bancária dele e espelhar isso em crédito, mesmo com tanto relacionamento. Então, hoje o que manda é o quê? Na pessoa física, espelhar através do IR, né? Do imposto de renda, e a empresa ter a parte contábil certinha para a gente poder colocá-la dentro do processo. Mas hoje não tem tanto período de maturação, não é? É só questão de formalização mesmo. É até interessante que eu faço um processo de educação desse cliente. Que ótimo. Principalmente nesse momento do... Não estou dizendo que 100% dos meus clientes estão educados. É cultura, né? É cultural. Mas eu faço exatamente principalmente agora no primeiro semestre, que é o mês que a gente fecha os balanços referente ao ano anterior e tem a declaração de imposto de renda de pessoa física. Então, na sua grande maioria, por exemplo, até os MEIs, né? Os empresários que são MEIs, até hoje de manhã eu estava falando com falei, cara... Beleza, gente, eu vi as suas notas do ano passado, mas você vai precisar financiar alguma coisa, você vai comprar alguma coisa, precisa fazer renda. Se for, eu vou lançar tal informação, vai gerar um imposto aqui, mas eu acho que é melhor porque aí vai servir como seu comprovante de renda. Exato. E o que a gente vê muitos empresários, isso vai acabar com a reforma tributária, né? Até antecipando, né? Tá vindo o split payment, vai vir uma outra forma de tributação no país. Mas hoje o empresário ele quer pagar o menor imposto possível. Uhum. O imposto pela empresa ele já é menor do que na pessoa física. Exato. Então hoje tem a possibilidade de ter a distribuição de lucro no país isenta de tributação. Então eu falo muito para o empresário, ele quer praticamente, ele sonega e aí paga-se quase nada de imposto, a empresa gera o prejuízo, aí agora na declaração de imposto de renda ele quer, não, me coloca X de distribuição de lucro, porque eu preciso financiar o imóvel, a minha menina da Caixa aqui, a minha agenciadora falou que eu preciso de uma renda X. Eu falei, tá, mas abençoado, eu vou tirar da onde? Contabilmente, você não está preparado para isso. Eu vou tirar da onde? Não tem da onde eu tirar. Então, a gente tenta, isso que eu venho fazendo, já vai fazer mais ou menos 1 ano e meio, é fazer essa educação. Falar, tudo bem, isso aqui é para real, presumido e tal, mas o importante é que a sua empresa... Você tem 2 opções, você tem 2 caminhos, o empresário, hoje, né? Não depois da reforma tributária. Você tem 2 caminhos. Pagar o menor imposto possível, ou por sonegação, ou por qualquer coisa do tipo, ou por um lucro real que você vai inchar suas despesas, que é o que acontece. Só que aí não vai gerar lucro. Não vai gerar lucro, não vai gerar renda para você. E não vai gerar renda para você, como é que você vai ter lastro financeiro para poder aumentar o seu patrimônio? Então, você acerta de um lado e erra do outro. Então, eu sempre falo, vamos fazer a coisa certa, porque não existe fazer o certo, fazer a coisa certa do jeito errado. Exato. Não tem meio certo. Então, vamos fazer a coisa certa, né? Emite as notas que tem que emitir, paga o imposto pela empresa, que ele é um imposto ainda mais barato que na pessoa física, vai gerar lucro, automaticamente a gente distribui esse lucro para os sócios, isento de tributação, e aí você vai ter um comprovante de renda para financiar um imóvel de alto padrão, para comprar alguma coisa que você tenha vontade. Agora, milagre é o que mais eles pedem agora. Nossa, verdade. O pessoal falei, eu ainda não estou fazendo milagre. A gente vai buscar soluções. Milagre ainda não dá, é impossível. E a importância de ter um planejamento também, né? Já tudo certinho, planejar o futuro. Não, então meus próximos passos, eles estão em direção aqui, o que a gente pode fazer para poder adequar tudo, né? Acho que isso é bem importante, né? Eu acho que tem que estruturar para vir com um comercial agressivo, né? Todo mundo quer muito o comercial, quer muito comercial e tá mal estruturado. Aí só aumenta o problema. Eu acho que isso eu percebo... Isso é uma vantagem das empresas de sucessão, né? Porque normalmente a sucessão acaba tendo mais
mais pessoas para trabalhar, né? Então vou criando mais departamentos. Eu acho que nisso aí vocês são muito bem resolvidos lá, né? Eu ligo pro Everson, o Everson fala assim, não, isso aqui é com a Fabiana. Aí eu ligo pra Fabiana, a Fabiana fala, não, isso aqui é com o Everson. Eu não sei se eles estão fugindo de mim. Ou Não, se- com a sucessão a gente conseguiu sim definir o papel de cada um. Ficou muito mais fácil, que aí eu pude me dedicar melhor na parte contábil, financeira da empresa e conseguir achar onde estavam os gargalos, onde estavam as falhas e conseguir tentar resolver isso daí junto com a contabilidade. E você vai melhorando tudo, né? Você melhora você melhorou o teu pessoal, né? Que nem a cabine a máscara do avião, né? Ou seja, primeiro você cuida de você, Pra depois você cuida cuidar do próximo. do próximo, né? Exatamente. E assim vai. Alessandro, eu queria te perguntar uma coisa. Vamos lá. O cliente quer construir uma casa com financiamento. Ele não quer comprar pronto, viu? Ele quer construir. Eu gosto, adoro essa modalidade. Né? A famosa aquisição de terreno em construção ou só construção. Pela sua visão, qual que é o primeiro passo que ele tem que fazer? É buscar um terreno, é aprovar o projeto, é decidir? O que é o primeiro passo na sua cabeça? Bom, o primeiro passo, na verdade, é o cliente decidir o tamanho do sonho dele, né? Que é o que acontece. Tem uns que chegam sonhando uma casa aqui e a capacidade dele é aqui. Então, a gente é mapear com o cliente esse sonho dele primeiro e ver se esse sonho está dentro e a gente consegue aprovar para ele o que ele quer. Aí sim ele vai ter tranquilidade para ir buscar um terreno, fazer um projeto, porque tudo custa, né? Fazer um projeto vai custar e tal. E aí ele consegue fazer essa junção. Porque às vezes a gente acontece muito de negociações, do cara já está fechando o terreno, já está tudo certo, e o prazo da formalização desse processo, ela não é do dia para a noite, né? Sim. Então eu só consigo trabalhar bem depois que eu estou com tudo na mão. Se me entregarem a documentação na mão, todos os projetos, tudo, a gente consegue desenrolar o processo muito rápido. Mas até chegar nesse time, eu preciso disso. Então, ele precisa primeiro definir a capacidade de crédito dele, né? Ver se o cliente está contabilmente, está tudo certo. Se a gente vai ter que preparar ele para isso, traz essa realidade e a gente aprova um crédito. Depois a gente ajusta no meio do processo as necessidades dos valores corretos. Entendi. E aí sim, porque o cliente, quando tem isso, ele vai ter mais segurança para quem está vendendo, para quem está comprando e dele mesmo, para ir buscar o que ele quer e agilizar esse processo. Na verdade, eu acho que é bem adequado. A gente passa por eu gosto muito de usar um caso lá real que a gente tem, que é o seguinte: é que nem você falou, você tem que, com muito jeitinho, trazer ele do sonho para a realidade. Exato. Né? Vamos dizer assim, porque o cliente, ele quer escutar que dá para realizar o sonho. Exato. Né? Então, assim, a gente, depois da pandemia, a gente começou a dar muito valor para uma etapa do nosso processo, que é o orçamento detalhado da obra. Ou seja, cara, a sua casa não vai custar o que você perguntou para o seu vizinho, a sua casa não vai custar o que o arquiteto falou que custa, a sua casa não vai custar o que eu chamo que eu fiz para você de estimativa de obra. A sua casa vai custar o que ela tem que custar, que é o orçamento detalhado. Então, os equipamentos de piscina vão custar R$16 mil, não é 14 nem 17, é 16. E aí a gente faz esse processo. E teve um caso, e existe uma discussão muito grande quando está nessa fase do arquiteto com o engenheiro, né, com o construtor. Então, o arquiteto é o sonho, né? Porque o cliente vai lá e fala assim, mas você gostaria de ter uma suíte master com ilha no meio? Gostaria, né? Então, e o engenheiro é a realidade. E aí a gente tem que buscar esse meio termo. A gente teve um caso emblemático que foi o seguinte: a hora que ficou pronto o orçamento detalhado da obra, ele virou e falou assim, nossa, mas não foi isso que me falaram, não foi isso? Não, então vamos sentar aqui, vamos linha por linha. É isso. Qual que foi o problema de não ter tido essa conversa lá no começo? Ele falou assim, tá bom, vou voltar com a arquiteta, diminuiu 60 metros quadrados a casa. Nossa. Entendeu? E tá feliz da vida hoje. Só que essa responsabilidade de quem que é? É do construtor. Porque se eu deixasse ele fazer uma casa 60 metros maior, você entendeu? O dinheiro dele não ia dar
ele ia se endividar, e aí ele cria aquele, construir é ruim, construir estoura o preço. Não é que estoura o preço, você não levantou o preço. Tá dando a realidade Entendeu? dele, Então, né? assim, então quando a gente chama lá de reunião de choque de gestão. E aí você chama o cara e vai linha por linha. Fala, cara, tá aqui, ó, a quantidade de concreto é essa. Não tem o que fazer. A quantidade de esquadria é essa aqui. A gente pode negociar Se uma linha mais barata, tal, se adequar, e vai fazendo. Chega numa hora que não tem jeito. Não tem mais gordura para cortar. Se for cortar alguma coisa, tem que cortar carne. Né? Mas a realidade que chega muito pra gente no escritório lá, o pessoal já vem pronto. Assim, já tá com o projeto. Não, meu projeto já tá pronto com o arquiteto, já tô vendo, já tô fechando. E aí eu também sofro esse reflexo, porque o cara não consegue o crédito necessário, e aí a gente fica tentando, vai ter que readequar, e ele é uma cadeia de fornecedor, de atendimento, que todo mundo vai ter que se adequar. Infelizmente, por uma questão que não vimos isso antes, porque né, o cliente também está naquela ânsia do sonho, né? Que é natural. Isso. E os programas que existem hoje, né? Vamos dizer assim, o Minha Casa Minha Vida subiu, né? Isso. Aí depois SBPE, certo? SBPE. Hoje a gente tem os programas na qual a gente pode fazer terreno e construção ou só construção em terreno próprio, né? Que pode ser no Minha Casa Minha Vida, que hoje aqui no território nacional a gente está trabalhando com 350 mil de teto. E acima disso, a gente já vai entrar no SBPE, que vai até 1,5 milhão. Acima de 1,5 milhão, a gente já vai entrar em outra categoria de financiamento, que é o SFI, que daí é para outro tipo de perfil, né? Com renda superior, imóvel superior, e a taxa é um pouquinho diferente também. Mas hoje a gente faz em todos os segmentos, né? A Caixa é a única que faz aquisição de terreno, na qual o cliente não precisa dar dinheiro, nada, construir nada para receber o crédito, né? Então, hoje ela é pioneira nesse processo. E a gente, dentro do aquisição de terreno e construção, se o terreno for próprio, no caso, a gente consegue, dependendo da renda do cliente, até fazer 100% da obra. Entendi. E hoje está muito fácil construir com o dinheiro da Caixa, porque hoje a gente consegue antecipar as 2 primeiras parcelas do cronograma que você vai fazer, né? Até 20% a gente antecipa, a gente já dá um dinheiro para o cliente fazer uma alavancagem, ali para iniciar a obra, deixar o construtor feliz, já começar rapidinho, na verdade. A taxa hoje está por volta de quanto? Vai depender muito do perfil, né? Minha Casa Minha Vida tem uma categoria de acordo com a faixa, mas vamos pensar assim, na pior das hipóteses, no teto do Minha Casa Minha Vida, a gente vai estar trabalhando com 7% a 8%. Dentro do Ano? Isso, ano. Dentro do SBPE, a gente está trabalhando aí com a faixa de renda, a gente vai trabalhar em torno de 9,40, 9,16. Aí no SFI são outros tipos de cotação, mas esse é o ano, né? Então, durante o período de obra, você não paga parcela, né? As parcelas só vêm depois do habite. Durante o período de obra, você só vai pagar a evolução de obra, de acordo com o cronograma que o construtor nos fornece. Juros, né? Tá pagando juros, não é? Pagou juros, ele pagou juros. Do que já foi pegou, liberado. já foi Igual, liberado, o né? Evandro colocou lá que a primeira parcela dele na medição vai ser 100 mil. Ele começa pagando em cima de 100 mil. E assim vai sucessivamente de acordo com o cronograma que ele montou com o construtor. E aí, só que o saldo devedor dele também fica ali estável. A maioria dos investidores que constrói para vender, ele usa o dinheiro do banco, chega no final, ele já vendeu o imóvel, vai vender e quita com o mesmo saldo devedor que ele pegou. E isso é a grande vantagem de quem compra, né, o processo de construção para vender no final, né? Ele vira um investidor com dinheiro ele já que não vai é dele. colocando juros no custo da obra. Exato. O juros que ele vai pagando até lá. E na verdade, o que acontece na prática? Aí a taxa de juros é pouco relevante. Também. Exatamente. Porque assim, a taxa de juros é relevante para o cliente final, que vai pagar os 30 anos. Até o finalzinho do processo. Até o final. Sim. Agora, para quem vai pegar só no período de obra, a verdade é que você pagar 7 ao ano, ou a maior deve ser 10 ao ano. Isso. Não vai ser isso. Sim. Não vai ser isso que vai inviabilizar o seu negócio. E aí, às vezes, o que acontece? Você consegue fazer isso sem investidor, sem menos investidores. Então, assim, eu percebo que o pessoal, os construtores têm entendido isso com mais frequência agora. A gente tem trazido mais esse pessoal dos investidores, construtores e investidores para o mercado girar em venda, muito mais dentro do processo, né? Tanto nos individuais, casas de alto padrão, individual, quanto construtora mesmo de empreendimentos, né? O pessoal trabalha mais com o dinheiro do banco,
repassando isso daí, que é o que ele falou, a valorização do imóvel no final, no processo de venda, a alavancagem é muito maior do que a que o tomada juro que de você juros falou. que ele está E como que funciona tendo. na compra do terreno mais a construção? Isso. Hoje o cliente escolhe, né, um terreno junto com o projeto. Primeiro você escolhe a construtora. Exato, exato. E o correspondente bancário. Esse é o primeiro passo, né? Então, agora Exato. você já está apto aí para o terceiro passo, já escolheu os dois. Isso, já está tudo aqui. Aí o cliente, a gente vai ter que ter, para eu fazer o processo, né, para dar alavancagem e poder assinar com o banco, eu preciso dos projetos. A gente vai precisar do projeto arquitetônico, elétrico, hidráulico, estrutural, né? E ter a planilha caixa, que é para mostrar para a caixa o cronograma de obra. Essa planilha caixa é o próprio construtor O ou o arquiteto que faz? Construtor. Construtor que faz, porque Ah. é ele que vai saber a realidade É o de do custo, né? fluxo. Tá. Exato. E o fluxo da cadência da obra dele, da capacidade que ele vai ter de construção. Ele fornecendo isso para a gente pede um laudo do engenheiro técnico da Caixa, no caso, que vai olhar toda aquela parte de documental e vai fazer uma visita em loco no terreno. A Tá. gente tendo o laudo, precificou o laudo técnico, olha, esse custo, mais esse terreno, esse imóvel projetado vai valer X. Aí eu consigo trabalhar para assinar. Isso aí dentro da Caixa. Antes disso, a gente já aprovou o crédito, se precisar a gente faz alguns ajustes, né, de acordo com a realidade do que veio do orçamento, e aí a gente assina. Eu deixo muito assim claro, eu gosto muito de Aí o sentar. dono do terreno já recebe. Ele recebe depois de todo esse processo. Por isso que eu gosto, quando é aquisição de terreno e construção, eu gosto de sentar com o cliente, o vendedor e o construtor, para a gente explicar todo o processo. Porque como eu não consigo andar com o meu processo antes de ter projeto, né? O cliente nem sempre quando ele vai comprar o terreno, ele está com o projeto pronto, não é verdade? Sim. Ele vai estar no processo de Pelo construção aí de ideias. Então, isso leva um tempo. Vamos falar aí 45 dias, na melhor das felicidades, 60, né? Eu só consigo trabalhar internamente na Caixa depois disso. Então, eu gosto de sentar com o vendedor do terreno, junto com todo mundo, e explicar passo a passo. Porque ele só vai receber quando o cliente assinar esse contrato na Caixa e registrar o imóvel. Aí a parte dele vai 100% para ele. Aí vai ser No 100% caso. para ele, aí a partir daí, quem está construindo começa a pagar o juros sobre o dinheiro já liberado O dinheiro também. que vai ser liberado de acordo com o cronograma, né? No caso, hoje em dia, a maioria dos Do clientes... terreno também. Então, em cima do terreno. Isso. E E a todo parte dia foi todo pago, dinheiro que saiu todo da dinheiro que já foi sai, saindo, já começa que a pagar foi o juros sobre programado. isso. Exatamente. Não paga a parcela, mas paga o juros. Exato. Ele vai pagar e dentro do processo de pagamento da evolução de obra tem um seguro de vida de quem faz o financiamento, né? Porque se der algum problema no meio do caminho, que é uma das realidades também que eu gosto de deixar na mesa, as pessoas, o brasileiro tem um certo tabu, né? De falar sobre isso, mas apesar de ser um momento de felicidade, eu gosto de colocar na mesa, porque muita gente não sabe que se algo acontecer no processo de obra, eu já tive casos, né? Eu falo muito de sobre isso acontecer quando eu do falo de casal. holding com o cliente. Então, o pessoal não tem essa cultura. Eu falo, a gente, momento de felicidade, mas eu tenho que falar o benefício se caso ocorrer algo Sim. que não estava ali no inesperado, né? Mas- Que quita o saldo. Mas comercialmente, como leva um período a venda do terreno, né? Quando a gente pega cliente com poder de pagamento, É isso. o que a gente faz? A gente faz um combinado entre uma forma de pagamento do terreno com quitação do terreno, entendeu? Então, por exemplo, sei lá, você compra o terreno e normalmente a gente trabalha com muitas vezes com um cliente que, como é que eu vou te falar? Que o financiamento ele está vindo para ajudar. Para agregar o Para processo. agregar né? o processo. Ele não está vindo como única condição. Então, por exemplo, ele vai lá, a gente negocia um terreno em 12 parcelas. E aí o cliente já vai Pagando. vai paga pagando com o as 12 recurso parcelas. dele. Nisso a gente entra com o processo de financiamento. Hum, Aí ele pagou 3 parcelas, ele vai lá e quita o terreno. Você entendeu? Então, assim, você traz uma segurança para o dono do terreno, porque a gente nunca pode deixar de olhar o lado do dono do terreno. Exatamente. Imagina que ele amarra, que ele assume um compromisso com você, fica preso por 4 ou 5 meses até o seu processo acontecer e o seu processo tem algum problema. Então, dessa forma, ele está seguro. Na pior das hipóteses, ele vai receber em 12 pagamentos. Entendi. Né? Então, assim, e normalmente o cliente que nos procura em condomínios de maior valor agregado, o que acontece? O financiamento ele nunca representa também 70%, 80%. Esse cliente Ele tá vindo para dar um conforto. ele está pra preparado ele, ali né? para normalmente 50% e o financiamento vem com os outros 50%. Então você já vai fazendo o desencaixe, né? E
tudo fica melhor nesse formato. Sim. Por quê? Porque se você quiser um tempo a mais, né, uma casa de alto padrão, você leva mais tempo do que 45 dias, porque você quer discutir o projeto, você quer conversar com a esposa. Eu brinco assim, ó, muda de ideia toda hora. o cliente chega lá e fala assim, não, Experiência é esse própria. porcelanato? Ele fala, esse. Ah, eu vou ver com a minha esposa, semana que vem eu respondo. Muda Cara, uma semana para escolher o porcelanato, para ele é super pouco tempo, né? Agora, uma semana de atraso da obra Então, É assim, verdade. então você tem que ter essa calma, você tem que ter esse negócio. Né? Legal. Mas Não, isso. mas é uma modalidade hoje que cresceu muito no mercado, principalmente da pandemia para cá. E estão vindo outros bancos agora. Exato, Tá. começou a ter. Então, ainda bem, né? Igual Bancos, FIDIC, cada um Fintechs. dá um nome lá, né? Hoje no mercado, Tem que fazer o um único curso faz... só para aprender Verdade. os nomes. Não, deixa que eu faço isso em vocês. Não, eu quero um curso para aprender. Né? Hoje a Caixa é a única que faz tanto terreno quanto construção, dá para fazer 100%. O Bradesco, ele faz só a obra, mas o cara já tem que ter construído 30%. Ele já tem que ter desembolsado. Então, dependendo do perfil do cliente, é um pouco mais difícil e é bem mais caro. Mas hoje o mercado cresceu muito nessa modalidade e a tendência é crescer, é melhorar. E as pessoas já aprenderam a fazer patrimônio, ganhar dinheiro dentro desse segmento. Sim. É. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, Fabiano. Outra linha de raciocínio que a gente precisa esclarecer com o contador são várias, né? Então pode ser que você venha mais que uma vez aqui. Mas é o quê? É a questão da apresentação da documentação, apresentação do custo de obra no imposto de renda. Como é que você... Apresentação não. Como é que você lança isso como benfeitoria? Você lança isso anualmente? Tem um período, tem que ser menor que um ano? Pode ser ao final da obra? O que é o ideal nesse sentido? Não, o ideal, né, o que manda a legislação é você lançar anualmente. Anualmente. Então, vamos lá, comprou um terreno, você vai lançar, comprou um terreno, vamos falar, em 2024 agora. Acabei de comprar um terreno. Compra um terreno, você vai lançar esse terreno na sua declaração de imposto de renda ano que vem. Se você, dentro do ano de 2024, já iniciou a obra, né, seja ela financiada ou não, você já começa a lançar e tem um campo lá em bens e direitos, campo construção. E aí você coloca lá na descrição que você está linkando essa construção ao terreno que já está lançado na sua declaração no item tal da sua declaração. E aí todo ano, né, vamos falar que essa obra dure 2 anos, tanto no ano de 2024 quanto no ano de 2025, você vai acrescer esse item construção conforme... E tudo que eu gastei no que você projeto, gastou. Tudo. É tapume, Tudo. é qualquer coisa. Qualquer coisa. Qualquer despesa. Qualquer despesa que você tenha com a obra, você vai lançar lá no item construção. Até o momento do habites. Tirou o habites, casa concluída, aí você faz a junção, né, no item da declaração, faz a junção dessas duas informações, né, terreno e construção, para que ela fique no campo E quando casa. o cliente financiou a obra, o que é o ideal lançar no imposto de renda? Isso é o maior erro que acontece nas declarações. Né, o pessoal costuma lançar em dívida e ônus. Só que ela não é uma dívida e ônus. Conforme você for amortizando, você vai crescendo o patrimônio. Então, é só bens e direitos. Tanto que a Caixa, né, que é a mais comum, você vê lá, ela manda o informe e tem a amortização. Isso. Então, você lança essa amortização no crescimento do patrimônio. Então, vamos falar que no ano de 2022 você tinha 1 milhão de patrimônio, né? E o imóvel está financiado. Aí no ano de 2023 você pagou 30 mil reais, amortizou 30 mil reais. É 1 milhão e 30 que você vai lançar no ano seguinte. Aumentando o meu patrimônio. Vai aumentando o patrimônio. Não é dívida e ônus. Por que não é dívida? Dívida é para lançar algo que não está linkado a nenhum patrimônio, né? A nenhum bem. Então, cheque especial, empréstimo, capital de giro, entre outras coisas. Financiamento de veículo, consórcio de veículos já contemplado, que tá alienado um veículo, e imóvel financiado, ele é bem, ele é patrimônio. O que você vai vender, por exemplo, se for vender um imóvel hoje, você tem lá esse 1 milhão e 30 que eu falei. Você vai vender a valor de mercado, você tem aqui lá, você vai ter um custo lá. Mas vamos falar que é um imóvel de 2 milhões. Só que naquele momento ele está valendo o quê? 1 milhão e 30. Então, ele não entra em dívidas. Então, é muito comum quando eu pego outras declarações, faz esse ano para mim que
que eu não estou sabendo fazer. Aí você vai ver o financiamento está lá em dívidas. Exato. É o que eu mais vejo quando a gente vai fazer a análise do IR do cliente. Entra como dívida, o pessoal não lança dessa forma. Tem alguns casos que o pessoal compra imóvel na planta, e aí eu tenho maior dificuldade, porque ele compra imóvel na planta e ele quer usar o fundo de garantia. Quem diz que passa na análise? Não passa. Porque ele lançou como aquisição de bens, um bem como dívida, e já existe esse bem. Na verdade, ele está na planta, ele não existe ainda. E aí não tem como usar. Então... E ficou uma dúvida, mas você fala que é até o habite. Mas, por exemplo, então pega um outro cenário. Eu já moro numa casa e eu resolvi fazer uma obra lá como uma benfeitoria, mas já existe habite, já é uma casa, não é uma construção. Eu posso lançar isso no imposto de renda também? Aí tem um outro item do bens e direitos, que chama benfeitorias. Ah. O pessoal confunde, tem benfeitorias e tem Após construção. o habite é benfeitorias. Benfeitorias. Aí você vai também depois, tudo que você gastar de benfeitoria, eu ampliei, construí piscina, fiz outra parte, enfim, fez outras obras, ou pintei, tudo que você gastou depois da casa pronta, você lança em benfeitorias e também isso soma, acresce no patrimônio já existente. Tá. E aquele benefício que você tem de vender um imóvel, você tem 6 meses para comprar outro sem pagar lucro imobiliário pelo que você vendeu, certo? Certo, mais ou menos. Então, tá. Essa é uma ótima pergunta. Então explica essa primeiro, que depois a outra eu vou aprofundar no negócio que tá mais ou menos, aí eu posso correr o risco. É assim, todo indivíduo, toda pessoa que vende um imóvel é obrigatório fazer o ganho de capital. As pessoas confundem. Então, você precisa fazer o ganho de capital. Se você não sabe fazer, procure um contador que saiba fazer. Então, é importante. Precisa fazer o ganho de capital. Quando você faz o preenchimento do ganho de capital, ele tem essas perguntas. Aí que vai dizer se você vai pagar imposto ou não. Quais são as perguntas? Se esse imóvel é residencial ou não, é a primeira pergunta. Se com esse dinheiro ou parte desse dinheiro da venda do imóvel, você vai comprar em 180 dias outro imóvel, né, com o valor, ou parte do valor, ou o valor total, você vai comprar outro imóvel em 180 dias. E a última pergunta, se nos últimos 5 anos você fez alguma transação imobiliária. Tá. Dependendo da resposta que você dê em qualquer uma delas, você tem imposto a pagar. Entendi. E quais são? Se você fez transação imobiliária nos últimos 5 anos, se você não vai usar esse dinheiro para comprar outro imóvel, e se esse imóvel não é residencial. A negativa em um dos 3, aí já gera o imposto. Tem imposto. Tem imposto para pagar, que é os 15% da diferença. E se o imóvel tiver mais de 20 anos? É verdade Aí eu teria que trazer uma tabelinha. Não, tem. Tem uma regra. Fala, tem mais de 20 anos, não a base diminui. Tá, a base de cálculo. A base de cálculo diminui. Você não paga o 15% sobre a diferença. Tem. 1979 não paga imposto. Acho que até 89 já não paga imposto. Tem umas regras. Existe a regra que aí a base vai diminuindo. Você não precisa pagar 15% sobre a diferença. E tem alguns casos que o imposto não existe, né? Não tem isenção do imposto. Vários casos, imóveis mais antigos têm isenção de imposto. Agora a pergunta nível 2, né? Tem a pergunta básica, agora já vamos para nível 2. Esse imóvel a ser comprado em 180 dias, pode ser um imóvel em construção? Entendeu? Pode ser um imóvel na planta? Se você for usar o dinheiro, pode. Ele pode fazer essa aquisição Pode. de imóvel? Se é um residencial, pode. Mas daí... Não necessariamente residencial com residencial. Você não vendeu um residencial e tá não comprando. Necessariamente ele precisa estar pronto. Entendi. Você pode comprar, tá comprando terreno e vai construir. Tudo certo. Então, mas se ele fazer o financiamento, esse percentual que ele, teoricamente, ele não está dando de entrada, ele não está dando recurso, né? Ele está só pegando crédito, tanto para pagar um quanto para outro. Ele reflete no valor, eu vendi um imóvel de 1 milhão, né? Ele quer comprar um de 3, e 2. ele está comprando um de 2. Só que o percentual que ele está dando de recurso de entrada não caracteriza 1 milhão. É isso que ele vai... Por isso que ele tem a pergunta lá. Parcial, você vai usar o valor total ou o parcial desse valor. Aí depende da resposta dele. Tá. É claro que existem algumas saídas e tudo mais, mas aí não precisa ser falado aqui. Existem algumas... coisas que dentro da contabilidade a gente entende o que tem risco e o que não tem risco. Igual, teoricamente. Só que aí eu falo pro meu cliente, a gente pode fazer dessa forma e tem esse risco, tudo bem? Vamos junto. Você precisa saber do risco,
Né? Não, porque o risco, qual que é o risco? O risco é a Receita Federal lá na frente vir cobrando Você paga a o imposto. diferença. Aí você vai pagar com multa e juros. E normalmente já é com multa e juros, porque o ganho de capital, se você faz, o GCAP você precisa fazer no mês seguinte da venda, né? Do contrato de compra e venda. E normalmente o abençoado ele vem só na declaração de imposto de renda no ano seguinte. Então, assim, já está atrasado. Uhum. Já vai ter que pagar a multa mesmo. Já não vai teria ter multa e jeito. juros. Então, existem alguns casos que a gente analisa e fala, ó, dá para fazer dessa forma, tem esse risco, dá para fazer dessa forma, tem esse risco. Entendi. E uma coisa que é muito importante nesse caso de imóveis, falando, que soltou até, foi agora no final de abril, para a pessoa física já era essa regra, a questão da permuta. Permuta na pessoa física, se eu faço uma permuta com o Evandro, eu vou dar uma casa, ele vai me dar um apartamento, mesmo valor, já não tinha imposto a pagar. Na pessoa jurídica, construtoras, empresas do ramo imobiliário, até então a Receita Federal entendia que quando você fazia uma permuta, você tinha que pagar um imposto por conta do regime tributário. Hoje agora já faz foi sentido. decidido pelo STF, saiu uma resolução nova. Hoje a permuta também para empresas, né, para empresas, PJ tanto também. PJ do lucro presumido, que normalmente as construtoras estão no lucro presumido. Hoje essa permuta também não paga mais imposto, então zerou. Então hoje a construtora que vai dar um apartamento para o Fabinho, mas o Fabinho quer pagar eles em um terreno ou uma casa. Desde que seja o mesmo valor, não tem imposto para pagar na pessoa jurídica. A não ser que tenha torna. Aí paga sobre a torna. Aí paga sobre a torna. Então é uma coisa nova, porque a Receita Federal ia atrás, cobrava de todas as empresas, hoje acabou. Como é que é o nome? O lucro presumido da consultora é sobre faturamento. Então, exatamente. Aí paga sobre a torna total. E A torna foi 100 mil, então beleza, paga sobre a torna. ela não entendia que você dando um apartamento, zerava. Ela entendia que você está vendendo, é como se você estivesse vendendo seu apartamento. Então é sobre faturamento, então eu vou cobrar o imposto. Ela não entendia assim. E agora, hoje ela entende que a permuta ela bate, ela zera, porém, se houver uma torna, Sim. aí você vai pagar o imposto. Ô Fabinho, outra coisa Interessante. que a gente tem a mesma, acho que todo mundo, mas a gente mais à frente, não à frente, se envolve mais nisso, a gente tem visto que a gente está numa geração agora, a gente está num momento que está todo mundo buscando conhecimento e entendimento em relação a tudo, né? Vamos dizer assim, a facilidade que a gente tem hoje com a internet. Então a gente vê mentoria, vê curso, vê imersão, vê uma série de coisas. E você tá com essa... A gente começa a ver o que a pessoa tá fazendo na internet e fala, isso aí tá intencionado, tá bem intencionado, né? Então, conta para mim aí, qual que é a sua visão sobre isso, né? Eu acredito muito nisso, até respondendo o que muita gente me pergunta, é o seguinte, nossa, mas você tá no digital, então os seus produtos... Não, cara, na verdade, no fim do dia, eu acredito que o digital é a melhor forma de eu impulsionar o meu negócio. Né? Vamos dizer assim, é lógico que para a gente estar no digital existe um custo, então nossos produtos digitais têm custo, mas o nosso ramo é muito rico, né? O nosso ramo é muito, muito gostoso de trabalhar, então eu uso o digital para fomentar o meu próprio negócio, né? E acredito muito nisso. E qual que é a sua visão sobre essa conscientização, esses programas que você está pensando em fazer para melhorar essa conscientização dos empresários? Fala para mim. Cara, como eu falei aqui no início do nosso bate-papo, é educar. Eu acho que o caminho é a educação. Né? O que eu coloco hoje, né, muitos vídeos que eu coloco na internet hoje é mais para geração de autoridade, isso é bom para o meu negócio, para o pessoal ver que tem uma contabilidade que é diferente aqui no Vale do Paraíba, e muitos dos temas que eu coloco lá é de educação mesmo. Igual esse tema que eu coloquei agora da permuta, são coisas novas que não você vê ninguém falando, você vê gente pagando, aí chega lá na minha empresa, você vê que está pagando imposto errado. Então, a ideia é a geração na internet, né? Geração de autoridade. Eu não tenho nenhum produto ainda via internet. E o que eu venho pensando de um tempo para cá, eu preciso educar esse empresário. O empresário está buscando consumir conteúdos, ele está buscando
tá perto de pessoas que têm prosperidade, ele está buscando ter uma melhor gestão dentro da sua empresa. Todo empresário quer ter uma gestão de pessoas bacana dentro da sua empresa, porque o perfil dos funcionários está mudando. Então, você precisa ter uma gestão mais humanizada dentro da sua empresa, porque senão daqui a pouco você não tem ninguém trabalhando para você. Você tem que, em qualquer mercado, tem tecnologia envolvida. Você precisa estar linkado a essa tecnologia, inteligência artificial, tudo que eu posso customizar o meu trabalho, que eu posso melhorar o meu trabalho. Você tem que ter uma melhor gestão financeira do seu negócio e gestão tributária. Se você não tiver esses 4 pilares bem organizados dentro da sua empresa ou num processo de organização, você vai estar em maus bocados. Sim. Então, pensando nisso, é o que a gente vem pensando isso juntamente com os empresários. E o principal, né? Que acho que eu sempre falo isso com todos os clientes que sentam lá, já falei isso muito para você e falam isso muito na internet. Não existe nada antes da venda. Para esses 4 pilares, para que você possa gerir esses 4 pilares, se não tiver venda, você esquece. É o motor, né? De É o qualquer motor. empresa. Isso é para qualquer negócio. Isso é para a empresa contábil que já deixou de ser, pelo menos a minha, deixou de ser aquele escritorinho lá. Uma hora ou outra aparece um cliente, um cliente vai indicar, e aí vai vir e tal. E aí você para pensar. Eu vejo em 2017, quando eu estava pegando a empresa do meu pai, né, que eu já trabalhava lá, mas meu pai que tocava, o ano inteiro entrou um cliente. E aí sai alguns, porque normalmente sai, porque o amigo abriu um escritório, porque fulano, aí perdeu conexão, enfim, sempre acaba acontecendo, às vezes uma falha mesmo que teve no escritório. Então, assim, são 5 pilares. O primeiro é o coração da empresa, que são vendas. Sem vendas, sem renda. Sem vendas, Sobrevive. sem vendas você não tem caixa, você não tem lucro, você não tem dinheiro para quê? Tem como Para fazer gerir as fluxo, pessoas. não tem Eu nada. quero fazer uma gestão de pessoas mais humanizada, porque os jovens estão pedindo hoje. Muito. Os jovens querem qualidade de vida. Então, assim, aí você tem que, para fazer happy hour, para fazer uma grada, para não sei o quê, você tem que ter caixa. Para trazer tecnologia, você tem que ter caixa. Para gerar os seus processos, né? Para gerenciar, tem que ter caixa. E as finanças, como eu falei. Então, para isso, o primeiro pilar é comercial e vendas. Então, nesse caminho, né, que a gente já fez um primeiro evento até no começo do ano, a ideia é fazer um evento agora em agosto, e a gente já vem tentando fazer isso com os nossos clientes, bate-papo informal mesmo, ou até na internet, é educar. O empresário ele precisa educar, que ele precisa melhorar a gestão do negócio dele, ele tem que focar em vendas, ele tem que ter um braço forte em vendas para trazer recursos, para trazer negócios, para trazer dinheiro para dentro da empresa, para que ele possa gerir. E aí a ideia nossa é, como um contador consultor, trabalhar esses 5 pilares para o empresário, para que ele tenha uma empresa de sucesso, uma empresa próspera. Tá Então, certo. esse é o objetivo. Não, legal. Tem que levar a informação e a nossa região é carente, né, cara? Eu acho que eu quero fazer as coisas na internet, mas o ideal para mim é o seguinte, é começar a fazer presencial para a nossa região e aí transmite para fora, porque eu acho que esse contato, o tete a tete, né? Vocês foram no nosso evento lá, a gente vê que é o que o pessoal quer. A sede do empresário é essa. Eu brinco que no nosso ramo, o grande gerador de receita é o arquiteto, né? Vamos dizer assim, ele na verdade, tem fornecedores que chamam de especificadores, né? Por quê? Porque ele tem o poder de especificar o que vai ser vendido. Então, então todo mundo quer se relacionar com o arquiteto, porque a partir do momento que o arquiteto especificou essa caneca, você vai vir aqui e vai negociar essa caneca com 3 fornecedores de caneca, mas alguém vai vender essa caneca. Tom, né? Alguém vai vender essa caneca. Só que o que eu vejo é que a construção civil ela é muito maior do que isso, né? Ou seja, né, lá no Constru Clube, você não acha um lugar que você encontre uma contabilidade especialista em construção. Você não encontra, né? Você não encontra em nenhum lugar alguém para indicar o fornecedor de estacas. Você entendeu? Ou seja, então a construção civil ela é muito maior do que
somente a arquitetura. Eu acho que a arquitetura tem o mercado dela, beleza, não estou discutindo isso. Eu também dependo muito desse mercado, mas a gente tem que fazer o entorno também. A arquitetura só ganha vida também. Nós Já- ganhamos vida com a arquitetura, mas e a- ela só ganha vida com Exatamente. todo o resto, né? Eu vou até preparar uma estatística um dia. Eu quero entender quantos, até por aquela questão do sonho e realidade, é o seguinte, quantos projetos não saem do papel, né? Quantos clientes eu não cheguei lá e o cara falou assim, putz, quer saber, vou comprar um apartamento, porque isso aqui, vou vender o terreno, porque isso aqui ficou muito para mim. Mas por quê? Por falta de planejamento e de assertividade no projeto, né? Mas tá bom. Bom, papo é bom quando é assim, né? Deixa eu ver, quanto tempo deu aí, Lucas? Uma hora certinho. Bom, o papo é bom quando é assim, certo? Assim, a gente nem percebe voar, eu acho que os 3 aí vão ter que voltar para um dia. Vou fazer uma pergunta. Vamos lá. A última. O primeiro passo para o Geric. A gente tem Pergunta muito boa. construtor aqui. Eu sou um deles, né? Que gostaria de trabalhar com recursos da Caixa para pessoa jurídica. A gente trabalha com recursos da Caixa para pessoa física, né? Mas para a pessoa jurídica, o primeiro passo para você obter o Geric, qual que é? Primeiro passo, tá com o nosso amigo ali, ó. É a parte contábil, né? Muito construtor, constrói, vai construindo, levando a vida e não coloca nada no papel. E quando a gente vai transformar isso para pegar um recurso na PJ para poder fazer empreendimentos, fazer alguma construção, eu tenho que ter uma contabilidade que espelhe a atividade dele. Entendi. Então, o primeiro passo, a maioria das vezes quando a gente vai fazer uma consultoria para as construtoras ter um Geric, é o quê? A gente sente a dificuldade nisso. Entendi. Então, quando a gente vamos preparar tudo. Não é juntar a documentação. Não, Monta não. o processo e entra, vai entrar e não vai adiantar Você pode nada. ser o melhor construtor, você tem um histórico maravilhoso. Lógico, isso vai contar. Mas quando eu coloco a parte técnica para nos dar uma avaliação de crédito em cima do potencial de construção, não é nem de capacidade de pagar, é de construção mesmo. A documentação contábil tem que se espelhar isso. É uma das coisas que isso a gente sente maior dificuldade lá. É uma das coisas que barram e a gente tem que preparar o cliente aí internamente, buscar quem sabe, porque é uma coisa que é dificuldade. Qual que é o seu segmento hoje dentro do escritório? Como eu falei, CNPJ, mas eu tenho 3 núcleos muito fortes lá dentro, que é a área da construção civil, Que bom saber. por isso que estamos aqui, Uhum. a área da saúde e comércio de veículos. Porque dentro desses segmentos de construção, é muito importante ter um contador que saiba como funciona realmente a parte contábil do segmento, que isso traduz muito mais facilidade quando a gente vai analisar o crédito dele. Então, o primeiro passo é isso, buscar a documentação, espelhar a realidade, e aí a gente coloca ele dentro, depois vem os projetos. E é interessante vocês conversarem depois Sim. com o contador entender também o que a Caixa mais analisa. Exato. Né? Mas legal. Bom, o papo foi bom. Obrigado mais uma vez terem vindo. Fabinho, quem quiser te achar na internet? Quem quiser me achar no Instagram, eu tô como fabinho.contador ou contabilidade FN. Então pode me achar no Instagram e também tem o meu canal do YouTube que é Fabinho Contador. Fabiana? O canal da loja é @piscinaazuljacareí. Tá. A gente está com a loja online, tem várias coisas. A gente também está com parte de aquecimento solar, construção de piscinas, enfim, tem tudo. Piscina da construção ao tratamento químico. Tá certo. Alessandra? Vamos lá, eu estou situada aqui no Jardim Aquários, né? Tem também uma unidade que fica no litoral norte, em Caraguá. Quem quiser me achar através das redes sociais, meu arroba é Habitare Consultoria, né? Eu também faço parte de outro programa que a gente vem falar sobre o mercado imobiliário e é um prazer estar aqui. Obrigado pela oportunidade. Fala o programa. Pode falar? Pode. Hoje eu faço parte do quadro Pode Morar na Globoplay e da Vanguarda. Passa toda sexta-feira e a gente fala, tá uns teasers que a gente fala um pouquinho sobre o mercado imobiliário de crédito, na construção, de tudo, e trazendo novidades aí pro pessoal. Bacana. Legal. Tá certo, pessoal? Obrigado. Valeu, pessoal. Até a próxima. Obrigada. Valeu. Tchau. Isso aí. Hoje eu